Um final devastador para uma história que se repete com frequência no Brasil. Por que tantos incêndios começam em aparelhos de ar-condicionado? Um incêndio que pode ter começado num aparelho de ar-condicionado destruiu 2 apartamentos no Leblon, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que o fogo começou no ar-condicionado do quarto onde estavam 2 crianças. Este vídeo, gravado por uma funcionária do hospital, mostra o ar-condicionado pegando fogo em uma das salas do bloco cirúrgico. O fogo começou pouco antes das 9 da manhã e durou o dia todo. A causa foi um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado no 12º andar. Com o desastre no alojamento dos atletas da base do Flamengo, mais uma vez a história do Brasil é manchada por um incêndio. E mais uma vez tudo indica que o fogo começou no ar-condicionado. Professor, por que o ar-condicionado é tão problemático? Veja, o ar-condicionado é um equipamento que ele consome uma grande quantidade de energia elétrica. O que deve ter ocorrido, o que leva a acreditar, é que a instalação não estava adequada para suportar aquilo ou uma interferência externa. Vendo os depoimentos dos meninos que sobreviveram, eles contam que no dia anterior a luz voltava e voltava toda hora. Quando ocorrem essas oscilações, ocorre aumento da tensão no sistema. E para proteger desses disparos de tensão, é fundamental um dispositivo de segurança chamado DPS. DPS é um dispositivo de proteção contra surtos. Então, surto por exemplo, é o pico de energia. É um pico de energia. Ele protege, ele corta e não permite que isso passe para dentro da residência. Em nota, a Light afirmou ontem que na hora do incêndio não houve registro de oscilação de energia. Ainda assim, tanto para os peritos que investigam o caso, quanto por professor de engenharia elétrica, a principal hipótese é de que aconteceu algum tipo de sobrecarga no sistema, de origem ainda a ser determinada. E isso, no ar-condicionado que deveria estar ligado e funcionando à noite, esse surto fez com que o sistema interno dele sofresse um superaquecimento e isso levou a um curto-circuito. O curto foi se espalhando, provavelmente porque os aparelhos estavam ligados num mesmo circuito. E não deveria ser assim. Ar-condicionado, geralmente a gente faz um por circuito por ele ser uma carga mais pesada. Não fazer isso é correr um alto risco. Agora a gente vai entender como é que um curto-circuito pode levar a um incêndio. Nessa simulação, a gente vai tentar reproduzir o que seria um pico de tensão exatamente e o que consequências isso pode ter na fiação de uma casa. E esse tecido aqui está representando se tivesse algum pano, uma cama próximo da instalação elétrica. Quer dizer, esse é um fio que pode ser o fio do ar-condicionado, Pode ser, o da fiação da instalação que estava nos quartos. E está em contato com material inflamável. E essa fumaça, ela é tóxica. Isso é importante destacar, a fumaça é tóxica. Usando um fio mais curto, o efeito fica mais claro ainda. Numa experiência pequena como essa, o ar já fica irrespirável. Então, vocês imaginem como é a situação num incêndio real, num ambiente fechado. Professor, as pessoas em casa, muita gente tem ar-condicionado em casa. E no Brasil, a gente vê que toda hora acontece isso. Para, a energia cai, aí volta com tudo. Como as pessoas em casa podem se prevenir? Prevenir é você contatando um técnico ou um engenheiro bem qualificado para fazer uma verificação em todas as suas instalações elétricas, verificar o quadro de distribuição de energia de luz e para ver se está tudo conforme com as cargas que eles estão usando. Por exemplo, o ar-condicionado, geladeira, micro-ondas, que são os equipamentos que mais consomem, mais puxam carga. Ontem, o diretor executivo do Flamengo, Reinaldo Belotti, disse que os aparelhos de ar-condicionado tinham passado por manutenção. Isso não evitou o desastre. Professor, e se lá no Flamengo tivesse esse DPS, o dispositivo de proteção contra surtos? O que teria acontecido? Se tivesse o DPS e os disjuntores estiverem corretamente dimensionados para fiação que eles têm lá, é muito improvável que uma tragédia como essa ocorresse devido à parte elétrica. Não teria incêndio? Não.